Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, estou o tempo todo falando aqui de rally. Também temos o torneio de Queens e uma das partidas que eu acho interessante comentar é a vitória de Jakub Mensik contra Cameron Norrie por 2-1. Um jogo bem esquisito, né? Tie break no primeiro set, 6-1 para o Norrie para o segundo set e o Mensik fazendo 6-1 no terceiro para vencer o jogo. Então assim, 7-6, 1-6, 6-1. Não é todo dia que se vê um placar desse, mas é bacana a reação do Mensik após o segundo set ruim, que o Norrie estava jogando muito bem. Ele conseguiu fazer bons ajustes no terceiro set, elevar o nível dele para conseguir sair com a vitória. E aquele negócio, né? Primeira rodada desses ATP 500 pré-Grand Slam, ainda mais que eu tenho essa semaninha de folga, né? Elas são duras, né? Porque a gente está falando assim, são os torneios que valem mais pontos nessa gira de grama, fora o Wimbledon, evidentemente. Então, são torneios que acabam sendo disputados não apenas pelos pontos, mas também pelo ritmo que você ganha e aquele negócio, pela adaptação à grama, porque isso vale ouro. Quanto mais pronto você chegar para o Wimbledon, maior as chances de ir longe no torneio, né? A grama é uma superfície que também permite muitas zebras, né? Tudo depende do quão bem você consegue se adaptar à superfície e, a meu ver, o Mensik, ele tem ferramentas que podem encaixar muito bem com a grama. E quando eu me refiro a essas ferramentas, não estou falando apenas de saque. Saque na grama ajuda muito, tudo isso, mas o Mensik para mim é muito mais do que apenas saque. Ele tem um backhand de muita qualidade, ele se movimenta muito bem, ele tem mão para volear. E o forehand dele, que no saibro, a meu ver, tinha pouco peso, nessa superfície da grama, isso acaba, a meu ver, sendo um fator muito menos determinante. E aquele negócio, a colocação de forehand acaba ganhando mais assim, peso em termos de importância no jogo, não o peso da bola em si, né? Então, assim, ele tem boa colocação de forehand, eu acho que ele consegue utilizar isso a seu favor. Então, eu acho que o jogo dele encaixa muito bem para a grama, assim como encaixa bem para a quadradura, mas a grama talvez seja até melhor para ele, né? E assim, a grama é uma superfície que pode permitir esses jogadores que têm o encaixe certo ir longe do torneio. Mas mais do que tudo, você tem que manter consistência, você não pode se abalar por momentos ruins e, obviamente, capitalizar suas oportunidades. O Mensik fez isso bem no terceiro set, mas esse segundo set requer atenção. Ele não é apenas perdeu a parcial para o Norrie, que para mim não é um grande problema, porque o Norrie já foi um semifinalista de Wimbledon, ele está jogando cada vez melhor nesse ano. Então assim, perdeu uma parcial para o Norrie, não acho que isso que importa, é a maneira como ele perdeu, como ele jogou alguns pontos muito apressados, como jogou mal e construiu mal vários pontos. É aquele negócio, né? Contra o Norrie, deu para gerenciar e fazer um baita terceiro set. Contra outros oponentes a gente não sabe. Isso para mim é o que pega um pouquinho mais desse jogo do Jakub Mensik, porque ele ainda é um tenista de 19 anos. É o 17 do mundo, o que impressiona para a idade que tem ele já ser 17 do mundo, aos 19 anos de idade. Mas a questão é, ainda temos esses sintomas da idade. Ele é um jogador que vai oscilar. Ele já impressiona por ter um título de Masters 1000, por já ser um tenista muito mais pronto do que a média da idade dele, mas ao mesmo tempo ele mostra que ainda tem essa falta de experiência, essas oscilações ainda muito grandes. O próprio Alcaraz aos 19 anos também não foi exceção disso. A questão é como ele vai conseguir gerenciar isso também na gira de grama, como ele vai lidar com isso agora. Porque no final ele tem cada vez mais responsabilidades sendo um cabeça de chave, né? Ele tem muita pressão, ele é favorito em muitos jogos. Esse jogo, ele entra como cabeça de chave. Acho que ele é o cabeça de chave 8 do torneio. Então ele tem responsabilidades grandes para a partida, porque ele está enfrentando um tenista com ranking muito mais baixo, ele tem um jogo que encaixa bem com a grama, é assim, aquele negócio, além de sacar muito bem, tem golpes que são bem letais, então as pessoas esperam dele muito na grama, porque ele tem os recursos que encaixam bem ali. Então, assim, com os 19 anos é muita coisa para absorver e, obviamente, ele tem que corresponder a isso. Mas se vai conseguir ou não, obviamente, depende de como ele absorve tudo isso e como ele usa isso a seu favor. Em Roland Garros, acho que ele relacionou mal com isso. Ele levou aquela virada do Henrique Rocha depois de estar 2-0 acima. Segunda vez isso acontece no ano, porque ele teve também na Australian Open contra o Davidovich Fokina. Então, assim, ainda mostra que ainda tem que aprender em grandes slams, mas, assim, nesses melhores de 3 sets, acho que ele vem fazendo um trabalho bem acima da média e agora é ver como ele vai trabalhar o restante desse torneio. Para mim, tem condições de chegar longe, tem condições de, quem sabe, até lutar pelo título se jogar o melhor dele. Ele é muito talentoso, ele é muito bom. Eu acho que, assim, o potencial dele de ter um jogo extremamente completo, com pouquíssimos buracos,
tecnicamente falando, eu não acho que o Menzik tenha uma grande falha no jogo dele. No máximo, um forehand que nem sempre é consistente, né? Lembra um pouquinho até um aspecto do Zverev, mas eu acho que tem menos problemas, porque eu acho que o Zverev desmorona com a falta de confiança. Mas é aquele negócio, talvez precise de um pouquinho mais de aceleração de forehand, ele tem mais firmeza com backhand, mas é aquele negócio, é ágil, bate bem backhand, bate bem forehand, saca bem, tem potencial para devolver bem também, hoje mostrou isso no terceiro set. Então assim, o jogo dele, todos os ingredientes que você quer para um cara que pode brigar pelo número 1 tá ali. Se ele vai lapidar e aproveitar esses tais ingredientes a ponto de se tornar o número 1, o tempo vai dizer e o aprendizado que ele vai ter nesse período também. Mas assim, 17 do mundo aos 19 anos é um grande sintoma de que ele está indo no caminho certo. Mas é aquele negócio, ainda não está lá aquele tenista pronto que muita gente espera para ser um dos caras que briga pelos principais títulos. Ele está melhorando, ele está evoluindo e está cada vez mais solidificando entre os melhores. Mas a verdade é que hoje esse segundo set foi preocupante, foi um nível muito aquém. E aquele negócio, abriu brecha para ser eliminado de novo em estreia. E depois de Roland Garros que não foi bom, até teve um challenge aquele jogo que caiu na estreia, né? Foi bizarro, não sei porque ele jogou um challenge de Saibro logo depois de Roland Garros. Mas assim, grama é onde a gente tem uma expectativa mais alta para ele. O Saibros, que perante o que muita gente pensava foi até bom, conseguiu boas campanhas, até quartas de final de Masters 1000. Eu acho que ele mostrou potencial lá, mas agora é a grama. A grama, para ele, é a oportunidade de ir longe, de somar bons pontos e de, quem sabe, consolidar a primeira grande campanha dele em Grand Slam em Wimbledon. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.